Um contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais por 36 meses. Foi o que mostrou um documento que foi encontrado no celular do dono do banco durante a operação Compliance Zero. O escritório Barsi de Moraes Advogados é comandado por Viviane Barsi de Moraes e tem 2 filhos do ministro entre os integrantes do escritório. O contrato não tratava de uma causa específica, mas de representações diversas conforme a necessidade do banco. A revelação ocorre após o portal Metrópolis mostrar que a família de Moraes comprou à vista uma mansão de 12 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília. A defesa do ministro e do escritório ainda não se manifestaram. O ministro, eu acho que não precisa nem de defesa. Doido é quem vai pra cima dele, né? Mas isso é muito grave, pessoal. Porque no contrato mundo jurídico, é 129 milhões, viu, Gustavo? E a prestação mensal. Em 3 anos. Aí começou no ano passado, Enio, no início de 2024. Então, esse total não foi totalmente liquidado. Por quê? Porque o banco teve a intervenção do Banco Central há mais ou menos 20, 30 dias. Mas os meses em que o contrato estava vigente foram pagas. E a Malu Gaspar, ela ainda traz mais um detalhe. É que nesse mesmo contrato, nessa mesma minuta, havia conversas que o pagamento da esposa do ministro tinha que ser prioridade. Então não podia atrasar nenhum dia. Mesmo quando o Master entrou em dificuldades. E nesses últimos meses, que a gente já sabe. Era prioridade. E o mais incrível dessa história toda é porque os valores fogem completamente dos valores normais da advocacia. Alguns escritórios já receberam, por exemplo, vamos lá, agora mesmo, há pouco tempo, aqui em Natal, um escritório foi feito um acordo junto ao UFRN, dos precatórios dos professores da UFRN. Meu pai era um desses que tinha uma ação, e quem vai receber agora somos nós, né? Mas papai passou a vida esperando essa ação. O escritório que fez o acordo vai receber, depois de 25, 30 anos, alguma bolada como essa, porque todos os professores da UFRN velho, antigo. Mas isso é uma causa que eu acho que nunca tinha tido outra perto do Rio Grande do Norte deste tamanho. No Brasil, ninguém recebe 3 milhões e 6 por mês como cláusula de partido. Olha, na coluna da Malu Gaspar, ela diz o seguinte, Gustavo, enquanto o contrato estava vigente antes da liquidação do Master, o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe, Vorcaro deixava claro que os desembolsos para Viviane, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Está na coluna da Malu Gaspar. É uma promiscuidade assim, gigantesca, porque o Toffoli, o Gilmar e o Moraes, eles recentemente participaram de um evento em que foi tudo custeado pelo Master. A esposa do Moraes tem um contrato que é incomum. O contrato não prevê uma prestação de serviço objetivo. O contrato prevê que ela esteja a serviço do Banco Master, para o que deve se no mês de dezembro ela não trabalhar, ela ganha 3,4 milhões de reais. Apenas por ser esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual a contraprestação desses pagamentos durante todos esses meses? É um absurdo isso, sabe assim? Aí a gente olha isso no Supremo, só que isso é escalado para os tribunais em segundo grau. Os TRFs funcionam assim. Os tribunais de justiça funcionam assim. Sabe assim, de advogados constituírem uma associação de escritório que tem um parente com um magistrado e aí começa a contratar por elo de gente. Mas o que mais me impressiona, o que mais me chocou... Não dá. Aí, perdão, ontem eu vi o Fachin, não foi? Foi, querendo um código de ética.
Em Berlim, Baseado eu sei que ainda há no juízes. Código de Ética dos Tribunais Superiores Alemães. Tem uma expressão que é ainda há juízes em Berlim. Em Berlim eu sei que há juízes. Mas assim, o que me impressiona, o que imoral impressiona isso. nisso é o seguinte, é que de uma hora para outra o Toffoli atravessa nesse processo, não só declara o segredo de justiça, mas puxa para o STF com a desculpa que teria um deputado, né, envolvido nessa investigação e puxa toda a investigação. Eu não sei se é pior a decisão do Toffoli, se é pior esse contrato, como explicar um contrato nesse montante, porque a gente falou aqui na semana passada do Lulinha. O Lulinha que está, teoricamente, pelo outro problema do careca lá do INSS, estaria recebendo R$300 mil por mês, e por isso que está morando desde junho em Madrid. Ou seja, se fosse da direita, ele teria fugido, né? Que se você muda de país, né? E ele estaria recebendo 300 mil. Aí muita gente se apavorou. É muito dinheiro. Mas a gente vê que a mesada do Lulinha era muito pequenininha. Assim, em relação ao que ele recebia pelo trabalho que ele prestava lá no careca do INSS, em relação a esse trabalho desse possível trabalho da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Se falou tudo. E aí eu vi Andréa Sadi ainda hoje tentando defender na frente da Malu Gaspar na Globo News. E a Malu Gaspar disse: não, isso é imoral. É imoral. Isso não tem cabimento. E a Andréa Sadi desesperada, e a Malu Gaspar lá na frente dela, no Estúdio I, agora à tarde. O que causa mais espécie, é que suas excelências, se a gente for apontar alguma coisa, eles vão dizer que esse apontamento é um risco à democracia. Que o que se está se fazendo, que apontar esse tipo de que isso é promiscuidade, puteiro mais organizado. Isso é um atentado à democracia. Por isso que eu disse que eu acho que o que a Malu Gaspar é muito corajosa. Essa questão do Supremo, daqui a pessoal, pouco ela está no inquérito. Pois e essa questão do Supremo, pessoal, só vai resolver, na minha cabeça, de uma forma. É no dia que os próprios colegas se sentirem atingidos. Como o Fux se sentiu atingido de alguma forma e deu aquele show de 12, 13 horas de voto. Pode ser que o Fachin, pelo passado dele... Bom, mas... Tem que ser o Senado. Não, o Senado não vai fazer. O Senado não vai fazer. Não vai fazer. Então, não vai fazer. É tudo porque constituído. Pior. Pois é. Então, a única possibilidade de ter alguma mudança dentro do próprio STF é se 6 brigarem com 5. O ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não é necessário nenhum novo código de conduta para a magistratura. Segundo ele, o que é preciso é, abre aspas, colocar em prática, fecha aspas, essa legislação. A declaração foi dada em resposta ao questionamento do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, que fez um questionamento duro, perguntando a Lewandowski o que ele acha de autoridades da Suprema Corte viajar de jatinho pago pelo crime organizado. A nossa produção separou um recorte desse momento na CPI. Vamos ouvir. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República,
onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado. Veementemente, qualquer infração ética, qualquer infração, não precisa nem condenar, porque isso é um crime, a legislação penal. Eu acho que nós temos um corpo normativo suficiente para poder coibir atividades que sejam contrárias ao Código de Ética e Deontologia, seja da magistratura, seja da advocacia, e sobretudo quando determinados comportamentos possam eventualmente transgredir os limites da legislação penal. O que é preciso é colocar em prática essa legislação. Eu concordo plenamente com o ministro Lewandowski. Eu acho que não precisa. A gente já tem isso muito bem regrado, que não está sendo cumprido. E eu tenho que lembrar a todo mundo, no dia da posse desse Lewandowski, ex-ministro do STF, e hoje que controla a Polícia Federal, ministro da Justiça. O Lula olhou para ele e disse: Lewandowski, você ia começar a ganhar dinheiro agora. Eu sei que você estava com contratos grandes e você vai ter que deixar. Eu convoquei e disse: Lewandowski, você não vai ganhar dinheiro agora, não. Você vai ser ministro da Justiça. Sabe por quem Lewandowski estava contratado? Pelo Banco Master. Pelo Banco Master. O Lewandowski, aí, ele sai desse contrato para comandar a Polícia Federal. Para ser o ministro que comanda a Polícia Federal. Vocês estão entendendo, pessoal, do que tudo que a gente está falando? E o ministro tem toda a razão quando ele diz: não precisa de nada, não. O que se precisa é só se cumprir o que já tem. Mas quem vai cumprir? A regra serve para os outros.